Olá! Hoje nós vamos conversar a respeito do Código Penal brasileiro. Vamos fazer uma conversa rápida a respeito dos principais aspectos que ditam a parte geral do Código Penal. E ele inicia, dizendo que não há crime sem lei anterior que o defina. Esse é o conceito de princípio da legalidade para o direito penal. Vai dizer também que não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, pessoal, eu sempre tenho que ter uma lei que pré-estabeleça um crime, que dite o seu verbo, que dite o seu tempo de pena, se há multa, se não há, de que forma que vai ser, então, aí, computada lá na dosometria da pena. Outras coisas importantes que o Código Penal traz, por exemplo, é a lei penal no tempo, falando que ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, então aí cessa-se em virtude dela, inclusive a execução, os efeitos penais da sentença condenatória, e a lei posterior, que de qualquer modo vai favorecer o agente, aplica-se, então, aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença que já transitou em julgado. Lembrando, pessoal, que esse artigo do Código Penal, que fala sobre a questão de lei posterior e lei anterior, que tem aí constituído crime, enfim, a lei posterior que vai fixar, considerar crime ou deixar de considerar, tem muita questão lá na jurisprudência a respeito desse entendimento também. Vai falar que a lei excepcional ou extraordinária, embora decorrido o tempo, porque a lei excepcional ou temporária, como o próprio nome diz, ela tem um tempo de vigência. E nesse período em que ela vigeu, tudo aquilo que ocorreu naquele período, ela é ela que doutrina, é ela que vai, então, viger. E aí vai falar que, embora mesmo tendo decorrido o tempo, aí o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinam, aplica-se, então, ao fato durante a sua vigência. Então, por mais que ela já tenha perdido, aí a sua eficácia pelo decurso do tempo, para aqueles atos vai ser ainda aplicável a mesma. Considera-se, então, em relação ao tempo do crime, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, então, do agir ou do omitir, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, é no momento do ato ou no momento em que eu cometi ali a omissão por negligência, imprudência, enfim. E deixei, na verdade, de agir conforme o meu dever legal, enfim, a minha função. E eu tenho também que a lei brasileira, sem prejuízo, claro, pessoal, das convenções, tratados internacionais, acordos internacionais e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional vão se aplicar as leis brasileiras, ok? E para efeitos penais, considera-se algumas extensões do território brasileiro, como embarcações, aeronaves brasileiras, de natureza pública, em serviço do governo brasileiro, onde quer que elas se encontrem, bem como aeronaves, embarcações, enfim, por mais que sejam também de propriedade privada e que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, para esses efeitos penais, vai se aplicar a lei do território nacional brasileiro. Também é aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronave ou embarcações estrangeiras e também de propriedade privada, quando achem elas, então, aí em pouso em solo brasileiro, ou no espaço aéreo brasileiro, então, correspondente também no mar territorial. Então, o que acontece? Muitas vezes há aquelas questões, que vêm para a gente resolver, em que está no espaço aéreo, no avião sobrevoando o Brasil, então está no território brasileiro, aplica-se a lei brasileira conforme o Código Penal. Lembrando que existem várias legislações, como eu ressaltei anteriormente, acordos internacionais, legislações dentro do processo, jurisprudência, entendimentos que vão, corroborar com essa nossa visão geral. Hoje aqui nós estamos conversando sobre a visão geral, parte geral do Código Penal. Considera-se praticado o crime, Onde é que é o lugar, então, do crime, O lugar do crime é onde ocorreu a ação ou omissão, por mais que seja em todo ou em parte, bem como onde se produziu o resultado ou deveria produzir-se o resultado, tá ok? Então, é onde ocorreu a ação ou omissão, em todo ou em parte, bem como aí, então, onde ele acabou produzindo ou deveria ter sido produzido o resultado. Nós vamos ver também
que ficam sujeitos à lei brasileira, mesmo que cometidos atos criminosos, né, no estrangeiro, os crimes contra a vida e liberdade do presidente da República, contra o patrimônio, fé pública, tanto da União, quanto do Distrito Federal, estados, municípios, empresas, sociedade de economia mista, autarquia, fundações, então todo o poder público, administração direta e indireta, fatos, né, que sejam contrários ao patrimônio e à fé pública, também vige e é aplicado aí, então, estão sujeitos à lei brasileira. Contra a administração pública, né, e por quem também está em seu exercício, genocídio, em que o agente for brasileiro aí, né, crimes relacionados às convenções e tratados em que o Brasil se obrigou a reprimir, também vai ser aplicada a lei brasileira. E aí, pessoal, é importante também, né, tu saber que a pena que, falando no estrangeiro, a pena que é cumprida no estrangeiro, ela pode atenuar a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, tá? Cuida que é pelo mesmo crime, e quando diversas aí, ou nela é computada quando idênticas. Então, eu tenho, o código vai me dizer, né, que eu tenho que a pena que é cumprida lá no estrangeiro, ela pode atenuar a pena imposta no Brasil, pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas, tá bem? Então, o que é esse quando diversas e quando idênticas? A pena, tá, pessoal? A sentença estrangeira, né, quando a aplicação da lei pode ocorrer aí, então, de ser homologada no Brasil para obrigar a reparação de danos, restituição de efeitos civis, responsabilidade civil, né? E também sujeitá-los à medida de segurança, tá? Essa homologação de sentença estrangeira vai depender do pedido da autoridade, né? E para efeitos da existência de tratado de extradição, então, aí com o país em cuja autoridade judiciária emanou essa sentença estrangeira, né? Também de requisição do ministro da Justiça. Então, aqui nós temos algo mais entrucadinho em relação às sentenças aí provenientes do estrangeiro. Como é que se contam, né, o prazo dentro do Código Penal? O dia do começo, pessoal, do prazo sempre se inclui no cômputo, ok? Contam-se os dias, os meses e os anos conforme o calendário comum. As frações de pena e as frações de multa, elas são desconsideradas. Então, se despreza, né? É número cheio, tá? Não tem décimos, né? Então, as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direito, né? Então, e as de multas, elas vão ser desprezadas para ficar o número cheio, ok? As regras aí do Código Penal, né? Vão ser aplicadas desde que não haja legislação especial, como eu acabei de te falar, né? E aí nós vamos ter, em relação a essa ideia, né, uma visão geral do crime que o Código Penal nos traz, vai falar que o resultado, né, do crime, a relação de causalidade, então o resultado de que depende a existência do crime, somente vai ser imputável a alguém e somente vai ser imputável a esse alguém que lhe deu causa, que deu causa ao crime. E essa causa, pessoal, é sempre a ação ou a omissão sem a qual o resultado não poderia ter ocorrido. Então, o resultado está ligado à ação ou omissão, que é igual à causa. E a causa é o que torna a pessoa imputável. Lembrando que imputável é aquela, né, que não vai ser diretamente aplicada a uma pena. Então, são penas alternativas aí que depois, mais adiante, a gente vai conversar. A superveniência de causa relativamente independente aí, ó, então, da ação ou da omissão, né, exclui a imputação quando, por si só, poderia ser produzido o resultado, independente da ação ou omissão daquele agente, né, que intentou aquele ato, ok? Relevância, então, né, a omissão é penalmente relevante, principalmente quando aquele que omite, né, o omitente, como o código diz, deveria e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe, então, aí, a quem tem obrigação do cuidado, proteção e vigilância, aquele que assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, né, e que também, com o seu comportamento anterior, criou o risco ou a ocorrência do resultado, certo? Para finalizar por hoje, nós temos que o crime ele vai ser consumado, né? Quando nele se reúnem todos os elementos da definição legal, ação, omissão, né?
o fato, o agir e o resultado, e a tentativa, então, o crime tentado é quando, iniciada a execução, ele não se consuma por circunstâncias que são alheias à vontade daquele agente. A pena de tentativa, né, ela vai ser punida, né, correspondente ao crime quando consumado, mas vai ser diminuída de 1 a 2/3, certo? Nós temos também a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, que nós não podemos confundir com tentativa, né? Já que aqui o agente voluntariamente ele vai desistir de prosseguir com a execução ou vai impedir que o resultado se produza, ok? Só então responde por aquilo que efetivamente foi praticado, resultou em algum dano, se não resultou, não vai haver, então, aí a penalização, não vai haver a responsabilização. O arrependimento posterior, né? O que é o arrependimento posterior? Ele age, executa, tem os resultados, se arrepende posteriormente, então, se cometido sem violência ou grave ameaça, e se o agente reparou o dano, reconstituiu a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa. Cuidem aqui, porque aqui não é até o recebimento, até a entrega da sentença, não, mas é até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato, então, voluntário do agente, a pena também é diminuída de 1 a 2/3. Não esqueça que denúncia, quem denuncia o MP, queixa crime, então, de ação penal privada, tá bem? Pessoal, eu espero que tu tenha conseguido compreender um pouco mais dessa primeira parte, né, da lei geral aí, né, da parte geral do Código Penal. Eu estou à disposição sempre pelos canais, lá pelo Instagram, @professora Karina Artêncio. Por aqui, deixe teu comentário, se inscreve. Até uma próxima.